Meu caro presidente, bom dia a todos, senhores membros da mesa, meu caro secretário, meu caro Marcel. É para mim um motivo de grande alegria voltar à Associação Comercial. Para mim, cada vez que eu volto, é um momento muito emocionante. Me lembro, bons tempos, em que se discutia nesta casa, e continua se discutindo, assuntos da maior importância. Eu sempre brinco que, nesta casa, em 1954, se discutia as vantagens de uma política cambial flutuante. Isso está provado nos anais do Congresso de Quitandinha, nessa ocasião. Eu gostaria de conversar com os senhores, no fundo, expor, na verdade, o que eu acho que existe hoje, um excesso de pessimismo. As coisas não estão boas, seguramente, mas eu acho que há um pessimismo que não corresponde às condições objetivas que nós estamos vivendo. Eu vou tentar mostrar isso para os senhores, uma espécie de desenho animado, muito rápido. Não adianta esconder os problemas. Agora mesmo, as pessoas ficaram muito tristes quando virem essa capa do Economist. Não adianta ficar triste com o Economist. É a revista mais importante do mundo, semanal, tem 170 anos. Ninguém vive 170 anos inutilmente. Teve dificuldades financeiras, superou. É lida em 140 países, de forma que, quando ela faz qualquer coisa, tem consequências. Então, o que eu queria dizer é o seguinte: ela errou duas vezes. Ela exagerou em 2009, quando pôs o Cristo explodindo e indo para o céu numa velocidade extraordinária. E, na minha opinião, errou de novo, agora que pôs o Cristo estolando e voltando para a Terra. Errou, exagerou, mas, na verdade, não errou. Então, não inventou. De forma que a gente tem que se convencer de que ainda que isso cause e amplie um certo sentimento depressivo, você tem que entender a Economist como ela é, com aquele humor britânico e com aquela ironia que é permitida para quem tem 170 anos. Então, eu acho que ela, ao contrário de ser um sinal ruim, ela é uma advertência externa para nós. Olha, a coisa está caminhando, mas preste atenção que existem dificuldades. Primeiro, o ritmo de atividade parece estar melhorando, o equilíbrio fiscal é precário, mas existe, a meta de inflação está um pouco esquecida, mas caminha, o câmbio flutuante, o governo teve uma sorte enorme que o mercado corrigiu os seus erros. E, do ponto de vista da competitividade internacional, infelizmente, nossa situação é um pouco pior. Este gráfico mostra, na verdade, a taxa de crescimento do PIB acumulado de 4 trimestres. A gente vê o seguinte: nós passamos por um mínimo lá em 2012, estamos subindo lentamente. Se vai continuar subindo ou não, é difícil dizer, mas seguramente não há nenhuma indicação de que deva cair. As duas barras vermelhas foram construídas com hipóteses, na minha opinião, razoáveis. É de que do terceiro para o segundo trimestre você não cresça. E do quarto para o terceiro, você cresça 0,5%. Não é nada exagerado. Se isso acontecer, nós vamos terminar o ano crescendo em torno de 2,7%. Não é um resultado extraordinário, mas não é nenhuma tragédia. Aqui, o equilíbrio fiscal. Olhem para esse gráfico. Em cima, na curva azul, você tem o dispêndio em juros com relação ao PIB. A curva verde é o superávit primário. O cor-de-rosa no meio é, na verdade, o déficit público, que veio sendo domado desde a introdução do real, e ele vai diminuindo. Talvez poderíamos estar numa situação muito melhor, mas não estamos numa situação trágica. Quer dizer, um déficit fiscal de 2,5%
é um inconveniente, mas não é uma tragédia. Do ponto de vista ainda fiscal, você tem que nós acumulamos, na verdade, um déficit, uma dívida bruta que é incômoda. Nós estamos hoje com uma dívida bruta, na verdade, de 60%, grosseiramente. Aqui eu acho que o Banco Central tem razão, o Fundo Monetário, porque o Brasil, como de costume, tem suas peculiaridades, suas formas de ser. Quando nós proibimos o BC de emitir papéis, ficou um estoque de papéis do Tesouro lá, que não são dívida, são dívida na medida em que os papéis são colocados no mercado. De forma que aqui você tem 9% ainda de papéis do Tesouro no Banco Central, que ainda não são dívida, mas que provavelmente se transformarão em dívida um dia. Mas a dívida hoje é 60%. Que isso não é, do ponto de vista de um país emergente, é uma dívida desagradável, quer dizer, praticamente o dobro da dívida bruta dos outros países. Eu não uso a dívida líquida porque nós destruímos a sua credibilidade através de uma porção de truques fiscais e truques de contabilidade que nós fomos usando, de forma que ela hoje, na minha opinião, o que importa é usar a dívida bruta. Não é uma coisa trágica, não é confortável, mas para entrar no acordo internacional, na Comunidade Econômica Europeia, o acordo de Maastricht existia o quê? Dívida bruta de 60% e déficit em torno de 30%, de 3%, abaixo de 3%. Você pode dizer o seguinte, bom, está certo, mas a Grécia entrou com isso aí, olha como terminou. Mas, de fato, não é um exercício, uma demonstração de descalabro. O que acontece é que, se no presente a situação, digamos, é aceitável ou é vivível, ele inclui aqui algumas coisas que, no futuro, podem ser terríveis. Basicamente, um aumento... o problema de seguridade social será uma tragédia se nós não fizermos nada. Quer dizer, se nós não fizermos nada, e se o governo não demonstrar que está fazendo alguma coisa, na verdade, cada vez mais você terá um sentimento de que, ainda que você esteja vivendo bem hoje, você está caminhando para um abismo. E, cada vez mais, notas como essa da Economist se fixarão como verdadeiras. De forma que eu digo, a situação é desagradável, mas não é desesperadora. No caso de inflação, esse gráfico mostra a curva verde aí, a faixa verde é a meta de inflação e os seus limites, 4,5 para cima e para baixo, mais ou menos 2. A gente vê o seguinte, quando você extrai alimentos e bebidas, ela tem um comportamento mais dentro da faixa. Quando você inclui alimentos e bebidas, você tem grandes choques de oferta e ela, na verdade, está muito acima do que seria razoável. Aqui é preciso dizer o seguinte, todos os países que têm meta de inflação com bandas, o Banco Central namora com a banda de cima. Então, é isso que está nos acontecendo. Não é de agora, já faz 7 ou 8 anos que, na verdade, a taxa de inflação anda em torno dos 6%. Bate e volta, bate e volta. Qual é, de novo, não é um estado desagradável, mas é uma inflação alta, quando você compara com o resto do mundo. Aqui você tem a estimativa da taxa de inflação dos 41 países que são recolhidos semanalmente pelo Economist, para provar que todos nós usamos o Economist, de forma que não adianta brigar com ele. E você vê o seguinte, que o número de países hoje que tem taxa de inflação acima de 6%, ou em torno de 6%, é muito pequeno, dos países que contam. Isso mostra o seguinte, de novo, não é uma coisa que você vai perder o controle, mas não é uma coisa agradável. Por quê? Porque você tem dentro desse índice alguns preços controlados que, eventualmente, ou não, seguramente, vão ter que ser absorvidos ao longo do tempo. Você tem pelo menos 1,5% de inflação, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que está aí. Ora, o velho Roef nos ensinava, e aqui nós discutimos isso com o Colanvaux e com o Schnorrenberg, há 50, 60 anos atrás, para acabar com a inflação precisa um pouco mais de inflação. Ou seja,
essa inflação que está embutida aí só vai desaparecer quando você permitir que ela emerja e se manifeste como inflação aberta. Para controlar os segundos rounds disso, você vai precisar de uma política monetária muito mais apertada do que você usou até agora. De forma que, de novo, não é uma situação trágica, mas não é uma situação confortável e que dê credibilidade. Onde o problema era mais complicado, foi muito complicado, foi no problema de câmbio. Aqui aconteceu o seguinte, nós estamos pagando os erros que cometemos ao longo do tempo. Se vocês olharem para esse gráfico, a curva vermelha é a taxa de câmbio nominal, reais por dólar. E a curva azul é o salário nominal da indústria de São Paulo, que é o melhor indicador que tem. Se a gente olha o seguinte, vejam que a partir de 2003, você teve, primeiro você teve um overshooting do câmbio, que foi quando o Lula entrou no governo, que parecia que ia ser um desastre, você teve um overshooting, a partir daí você levou a taxa de juros real para 26% e foi controlando o câmbio e atraindo capitais e valorizando o câmbio foi se valorizando. Mas o que é o... E, simultaneamente, você foi empurrando salários nominais através da política de salários mínimos e outras concessões, de uma maneira brutal. Veja o crescimento extremamente rápido do salário nominal, muito acima dos ganhos de produtividade e dos ganhos mesmo da inflação. Ora, um aumento dessa proporção no salário só pode se dissipar num dos dois lados. Ou no aumento da inflação, que nós estamos controlando precariamente, ou num déficit em contas correntes, onde você não podia pôr a mão, que é o que mostrou o buraco importante. Para a gente entender isso, olhem, o que é o câmbio real? O câmbio real, na verdade, é o câmbio nominal dividido pelo salário nominal. É como se você tivesse o salário em dólares, te dá poder de competir lá fora. Olhem esse gráfico. Esse gráfico, a curva preta, é o quociente daquele gráfico anterior, do salário do câmbio nominal com o salário nominal. E ela é, portanto, o câmbio real. E olhem, as barras azuis são os déficits em transação corrente. Olhem a correspondência enorme que existe entre as flutuações do câmbio e os déficits em contas correntes. E com um déficit de 2 anos. Por isso que ainda ontem eu vi na televisão uma menina dizendo o câmbio desvalorizou, mas não aconteceu nada, não aumentou a exportação. E só se fosse uma importação instantânea. Tá certo? Leva 2 anos para você corrigir os erros que você cometeu hoje. E vai corrigindo muito lentamente. Não pode haver a menor dúvida de que o câmbio é o principal fator nesse campo. Vamos para frente. Aqui, eu quero mostrar para os senhores que a crise, digamos, a dificuldade de balanço de pagamento de hoje é muito diferente da de ontem. Quando eu digo ontem aqui, eu estou falando a grande crise de 74, 75, 76. Aqui são os déficits em contas correntes, em que eu separo em vermelho, na verdade, o que se deve à importação de petróleo. E o azul são os outros fatores. Se vocês olharem, nos últimos 6 anos, o grosso do déficit se deve à importação de petróleo. Ou seja, o fracasso, na verdade, da política da Petrobras. Esse número não é pequeno. O déficit nos últimos 6 anos é de 280 bilhões de dólares. Ou seja, nós usamos e consumimos 280 bilhões de dólares de poupança externa para o nosso consumo. Este fato é muito interessante pelo seguinte, porque nós fomos beneficiados nesse período com uma enorme melhoria nas relações de troca. Ou seja, por causa que os preços de nossas exportações cresceram muito mais do que de nossas importações,
o poder de compra da nossa exportação cresceu. Isso é um presente do exterior. Para a gente ter uma ideia, quando o Lula tomou posse, 1 tonelada de exportação comprava, digamos, 1 tonelada de importação. Em 2010, a mesma tonelada física de exportação comprava 1.400 quilos de importação. O que é os 400 quilos? É presente do exterior. Nós recebemos de presente esses ganhos de produtividade, no fundo. É como se nós tivéssemos recebido um trator moderníssimo, com cabine refrigerada, e, em vez de usar para produzir, nós viemos passear na cidade com o trator. Foi o que nós fizemos. Em vez de investir, nós consumimos. Então, não tem nenhuma razão para ficar triste com o que está acontecendo. Ele é produto do que nós fizemos. Esse gráfico, só para confirmar ainda mais, veja as relações. De novo, aqui o preto é o câmbio, com aquela defasagem de 2 anos, e as barras são os déficits em contas correntes, com percentagem do PIB. Vejam o seguinte, a coincidência profunda entre eles, que é para deixar de lado a ideia de que câmbio não é importante. Por quê? Porque nós usamos o câmbio sistematicamente para combater a inflação, em vez de cuidar do setor externo. Aqui é o mesmo problema, só que aqui é em viagem internacional. Aqui o efeito é imediato, aqui não tem correção, aqui não tem nenhum lag. Vocês veem que é praticamente instantâneo o efeito. Esse vai se verificar logo. Mas eu estou chamando a atenção dos senhores para a importância dessa variável que nós jogamos fora durante 15 anos, praticamente, com uma valorização extraordinária do câmbio. Esta tabela mostra como, de fato, nós jogamos fora um dos fatores mais importantes do desenvolvimento econômico, que são as exportações. Essa tabela mostra o seguinte: entre 1981 e 1984, a participação da exportação mundial do Brasil, da Coreia e da China. 1,2% o Brasil, 1,1% a Coreia, 1,2% a China. Quando eu deixei o Ministério da Fazenda, nós exportávamos, por ano, 20 bilhões de dólares. A China exportava 22, 23, a Coreia, e a China 24. Hoje, a China exporta isso por semana, tá certo? E nós exportamos isso pouco menos do que um mês. Em 2012, nós continuávamos em 1,3. A Coreia tinha triplicado e a China decuplicado. Ou seja, nós jogamos fora porque usamos o câmbio como um instrumento de controle da inflação, uma parte da demanda externa que nós poderíamos ter suprido com os nossos produtos, não apenas os agrícolas, que nós temos uma vantagem enorme, mas com os nossos produtos industriais. Por que essa deterioração da indústria? O que aconteceu, na verdade? Esse quadrinho mostra isso para os senhores, na minha opinião, com clareza. Primeiro, vamos dizer, você tem o salário real crescia mais do que a produtividade, o que era óbvio. A política social inclusiva aumentava a demanda. O aumento da bancarização também aumentava a demanda. O câmbio nominal cresce menos do que o salário nominal. O câmbio se valorizava. O mercado internacional de duráveis e bens intermediários era relativamente aberto. Então, que você tinha importação. O que acontecia? Vamos separar a indústria dos serviços. Na indústria, o câmbio-salário caía. Nos serviços isso não tem importância, porque não são comercializáveis. Mas quando caía o câmbio-salário, a importação subia e a exportação caía. O que acontece? Você estava subtraindo do PIB um pedaço do PIB. E aqui, quando você fazia isto, você estava cortando da indústria, você estava roubando da indústria um pedaço da demanda externa, por conta da valorização. Vamos para baixo. Com relação à inflação. No caso da indústria, o câmbio controlava a inflação. Nos serviços, crescia os preços. Então, como o salário é comum, não pode crescer no setor
de não comercializáveis, de comercializáveis sem crescer no não comercializáveis, o salário subia também. Ou seja, a produção caía, o custo, quando você estava reduzindo a produção e subindo o salário, subia, você não podia repassar. No serviço você repassava, o lucro, portanto, se reduzia e o investimento se reduzia. Você, na verdade, você assaltou a indústria de dois lados. De um lado, você tirou a demanda externa, que era suprida, e, do outro lado, você valorizou o câmbio e roubou dela a demanda interna, através de importações, por conta da curva, por conta da valorização do câmbio. Esse mostra qual foi o resultado disso. Houve um controle óbvio da inflação. Se os senhores olharem, a inflação de bens duráveis agora está em 2,71. Há 3 meses atrás era ainda negativa. Mas a inflação em serviços é 8,6. Ou seja, na verdade, você, para controlar a inflação usando o câmbio, você destruiu um bom pedaço da sofisticação da indústria. Aqui é para mostrar aquele mesmo gráfico, só com relação à exportação do industrial. Você tem de manufaturados. Vejam a coincidência perfeita entre a valorização do câmbio e o déficit comercial em produtos manufaturados. Este é o roubo externo. E o roubo interno? Está gráfico, aqui está. Aqui é o seguinte, eu comparo a produção industrial e o comércio varejista por triênios. No triênio 2004-2006, antes de começasse a acontecer aquelas loucuras de expansão de salário, de valorização exagerada do câmbio, você tinha o seguinte, a produção, o comércio varejista, que é o azul, crescia 12% ao ano, 11,8%. E quanto crescia a indústria de transformação? 12% ao ano. Você tinha um suprimento, a indústria estava suprindo a demanda interna. Dá um pulo para o trimestre seguinte, 2007 a 2009. O comércio varejista cresceu 26%, 25,5%, e a indústria 8%. Essa área achuriada aí é o que nós roubamos da indústria nacional por conta da demanda interna, por conta da valorização. Nós fizemos um sistema de tesoura. Ela cortou a demanda externa e cortou a demanda interna e esmagou, na verdade, a indústria no meio disso. E continua ainda, é claro, porque, como eu disse, o efeito é mais lento e precisa de tempo. Isto aqui mostra, na verdade, o nosso problema, que é o seguinte, nós temos a nossa produtividade é muito deficiente quando você compara com a produtividade do resto do mundo. Este gráfico aqui é o seguinte, eu extraí alguns indicadores do World Economic Forum de 2013, 2014, só para dar um exemplo. Aqui, quem faz isso, você faz uma avaliação de cada país. No caso brasileiro, é a Fundação Dom Cabral, de Minas Gerais, que é uma coisa seríssima. Então, ela avalia, conversa com as pessoas, se faz lá um dossiê, depois se reúne isso de vários países e se faz um ranqueamento. Então, aqui são 148 países. E nós chegamos na posição 56, está aqui embaixo, 56ª. Eu, quando era ministro, ficava furioso com isso, que achava que isso era um bando de canalhas. De fato, é muito difícil medir. Mas o pior é que coincide com a nossa intuição. Quer dizer, você fica triste, mas é a verdade. Relativamente, ela dá uma boa indicação. Eu pego 5 fatores que dependem do governo. Vejam, a nossa classificação é 56ª, a China é a 29ª, a Índia a 60ª, a Rússia a 64ª. Eu peguei os BRICS aqui só para a gente não precisar ficar expandando muito. No que se refere
a produtividade do setor governo, nós somos o 134º em 148. Quer dizer, nós estamos no rabo da produtividade. Nós estamos no último decil, praticamente, de produtividade. Quando eu vou para o setor privado, nós somos o 37º. Ou seja, o setor privado é muito mais rígido, muito mais ágil. Aliás, a presidente teve um ataque de lucidez em Nova York e disse uma frase extraordinária. Nós precisamos do setor privado, não dos dinheiros só do setor privado, dos recursos. Nós precisamos porque ele é muito mais eficiente do que nós, é mais barato do que nós, e eu espero que ela tire consequências disso que disse. Então, mas esse mostra o seguinte, se você olhar em qualidade de ensino na matemática e ciência, nós somos o 136º. Na desperdício dos gastos do governo, 132º. Quando você olha para o setor privado, você vê que o setor privado é muito mais rígido. Isso explica, na verdade, por que houve uma murcha no crescimento. Não precisa ser um físico quântico para entender uma regra de 3. Quando o Brasil crescia, e o Brasil cresceu durante 32 anos consecutivos, de 1950 a 1984, a 7,5% ao ano. 32 anos. A carga tributária era 24%. 24%. E quanto o governo investia em infraestrutura? 5%. Quer dizer, o governo consumia e distribuía 19% do PIB. Quanto é hoje? A carga tributária é 36% e o governo não investe 2%. O governo consome e distribui 34%, quer dizer, do PIB. Ele consumia 19% e hoje é 34%. O que eu fiz? Eu transferi recursos do setor menos eficiente para o setor mais eficiente. Se eu faço isso, o que acontece com a média? Ela cai. Então, é uma questão aritmética, não é uma questão... Não precisa ser economista, não precisa ser nada para saber que esta é a explicação básica das dificuldades que nós estamos vivendo. No longo prazo, nós temos algumas mudanças à vista que são muito importantes, não apenas no campo do setor fiscal, onde eu acho que é decisivo. Se nós não consertarmos, ou pelo menos não dermos sinais claros de que vamos consertar o desarranjo de longo prazo fiscal, nós vamos perder o nosso rating. E a cobra vai morder o rabo. Porque, uma vez perdido o rating, você paga mais por juros e o negócio desanda. A grande mudança que houve é uma revolução demográfica. Há uma mudança na pirâmide etária, houve uma mudança profunda na distribuição de renda e no bem-estar. Dá uma espiada nisso aqui. Isso aqui é a curva de crescimento da população de 1872, que é o primeiro censo, até hoje, e a projeção até 2060. Esses últimos números aqui. Você vê o seguinte, a população jovem, que é a população entre 0 e 14 anos, que é o verde, vai diminuir. Ela está passando por um máximo em 2010, onde nós estamos vivendo, e ela vai diminuir. É por isso que é uma loucura vocês começar a indexar despesa de educação a PIB, a qualquer coisa. Quer dizer, ela, na verdade, vai diminuir. Você tira a flexibilidade da administração, que deve procurar as prioridades mais importantes. A curva dos velhinhos, como eu, está lá em vermelho, vai aumentar dramaticamente. E tem uns pobres-diabos que estão em preto aí no meio, que são vocês, que vão ter que trabalhar para sustentar quem vem e quem já foi. Então, não tem outra saída a não ser aumentar a produtividade desta gente que está aí, que vão trabalhar nesse período. Aqui eu queria... É uma história interessante. Eu e o Campos, Roberto Campos, eram muito amigos. O Roberto é um gênio, uma figura extraordinária. E, em 1970, 65, 64, tinha saído uns livros do Herman Kahn sobre aquelas projeções malucas. Quer dizer, o sujeito acreditava em exponencial, então,
Com exponencial você faz qualquer coisa, ocupa o mundo. Então, aí o Roberto dizia, ele sempre foi muito mais pessimista do que eu. E ele dizia, esquece, vai ser uma porcaria. O Brasil em 2000, vai ser uma porcaria, vai ser uma sujeira, um afedido, um bando de pobres, que nem a Índia e que nem a China. Nós erramos 2 vezes. Tá certo? Primeiro, por quê? Naquele tempo, cada mulher deixava 6 filhos. Ou seja, cada mulher deixava 3 mulheres. Hoje, teve uma revolução, as mulheres é que fizeram a revolução no Brasil. As mulheres se educaram muito mais rapidamente que os homens. As mulheres, elas fizeram um controle da natalidade e da taxa líquida de fertilidade por conta própria. Elas aprenderam, elas se educaram. Na verdade, o Brasil sofre, o Brasil deve isto às mulheres. Hoje, cada mulher deixa menos de uma mulher. Hoje a taxa de reprodução líquida está abaixo de 2. Ou seja, cada mulher está deixando 0,8 de mulher. Eu sempre brinco, o meu neto, coitado, vai ter uma vida muito mais difícil. Quer dizer, porque o processo competitivo vai ser muito mais duro no futuro próximo. Mas isto aqui é a grande revolução que nos espera. E essa revolução tem importância para tudo, para todas as ações, as comerciais, as industriais. Deem uma espiada na mudança da estrutura da população. Aqui eu ponho a população de 2010, vocês veem que ainda tem uma pirâmide, uma aparência de pirâmide, e depois a população em 2060. Você vê uma estrutura completamente diferente. O fato interessante é que o mesmo vai ter 132 milhões agora e vai ser 131 milhões em 2060. Só que a idade vai ser completamente diferente. Ou seja, as demandas vão se alterar totalmente. Você vai ter demandas muito maiores para a saúde, você vai ter a estrutura da demanda do comércio, da indústria, tudo isso vai variar por conta da revolução demográfica. Mas a essa revolução demográfica, e aqui eu acho que é uma das contribuições positivas do Lula, na verdade, a preocupação de inclusão da sociedade no processo de desenvolvimento foi muito grande. É sempre difícil você inventar classe A, classe B, classe C, isso tem sempre uma arbitrariedade. Aqui é o seguinte, é um trabalho feito pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, e em 2012, em 2013 ela não fez ainda. Você tem aqui como é que se chega, como é que eu sei se uma residência é classe A ou classe B? Então, você inventa algumas coisas que são arbitrárias, mas que dão uma indicação. Essa tabela de baixo dá o seguinte, vamos fazer uma questão de pontos. A família tem uma televisão a cores, logo ela tem 1 ponto. Se ela tiver 2 televisores a cores, ela tem 2 pontos. Mas se ela tiver um banheiro, ela tem 4 pontos. Se ela tiver uma empregada mensalista, ela tem 3 pontos. Se ela tiver um videogame ou DVD, tem 2 pontos. Eu vou somando esses pontos todos de cada família. Aí, se o chefe de família, se ele for analfabeto, eu não dou nenhum ponto. Mas se ele for com curso superior, eu dou 8 pontos. Então, cada um acaba tendo um número de pontos. Depois eu faço uma contagem arbitrária. É tudo muito arbitrário, mas tenta mostrar, na verdade, a mudança da estrutura. Se ele tiver entre 35 e 46 pontos, ele é classe A. Se ele tiver de 0 a 7 pontos, ele é classe E. Essas barras mostram o seguinte, a distribuição em 2005, o verde é a classe AB, o vermelho é a classe C e o azul é a classe D e E. Vocês veem a ampliação do vermelho muito ampla, quer dizer, eles eram 34% dos lares em 2005 e são 54% hoje. Essa é a tal classe média que
que produziu essa mudança da estrutura que nós estamos vivendo. Este é um fato positivo. Não adianta brigar com os fatos. Isso teve consequências muito importantes para o bem-estar da população. Então, o que é importante é compreender o seguinte: os economistas, em geral, eles gostam de dar receitas de como fazer o desenvolvimento, tá certo? Então, mas nós não temos voto. Na verdade, se você não encontrar mecanismos políticos para produzir o resultado que você quer, não vai acontecer nada. Vai acontecer que a sua mulher não vota em você porque não tem confiança em você. Ele fala que é isso mesmo. Mas com todos esses problemas nossos, o Brasil foi o país que mais cresceu na América Latina de 1950 até hoje. Então, reduziu um pouco o ritmo do crescimento, mas ainda continuamos crescendo mais depressa do que os outros. Esse gráfico eu acho que é fundamental para a gente entender por que o governo tem o suporte que tem. Aqui é o seguinte: esse é um indicador muito interessante, inventado por um economista que é um filósofo, na verdade, é o Amartya Sen, um indiano muito interessante. Ele imaginou o seguinte: o teu bem-estar não depende apenas da tua renda. O teu bem-estar depende também de que quem está em volta de você teve a renda elevada. Ou seja, o homem não é um animal puramente egoísta. O homem é um animal que gosta que, junto com ele, os seus vizinhos, a sua gente cresça. Então, ele imaginou o seguinte: como é que eu posso medir isso? A renda é fácil. Eu meço a renda per capita, encontro lá um índice físico, deflaciono. E como é que eu meço esse sentimento de, digamos, de distribuição da renda? Aí ele pegou um índice conhecido de todos, de concentração de renda, que é o tal índice de Gini. Esse é um índice que varia de 0 a 1. Se toda a renda fosse distribuída igualmente entre nós, o índice aqui seria 0. Se toda a renda estivesse na mão do presidente, e nós estivéssemos só olhando, o índice seria 1. O que o Sen disse? Se eu de 1 subtrair o índice de Gini, que é um índice de concentração, eu tenho um índice de desconcentração. Se eu multiplicar esse índice de desconcentração pelo nível de renda, eu tenho um indicador que mostra, não, eu melhorei, mas o meu vizinho melhorou junto comigo. Então, ele chamou um índice de bem-estar social. Olhem para esse gráfico. Você tem aqui os 2 períodos do Fernando Henrique. O índice é constante. Estava fazendo reforma, não se trata de uma crítica, uma orientação era completamente diferente. Estava fazendo coisas fundamentais. Como se fez coisas fundamentais. Quando entra o Lula em 2003, você tem uma expansão dramática desse índice. Isso tem que estar refletido na urna. Não adianta ficar triste. Você tem que usar com o que você tem. Você não vai mudar a situação. Isto vai persistir, na minha opinião. Qual é o problema nosso hoje? Que dá esse estado de um pouco de pessimismo, de desconforto, na verdade, até reduz a vontade de crescer. Primeiro, é que você tem tido financiamentos questionáveis. Quer dizer, a sociedade percebe que há um uso indevido da dívida pública. A sociedade percebe o seguinte: o governo finge que não entende, mas dívida não é recurso. A dívida pública não é recurso novo. Como é que eu faço a dívida pública? Vendendo um papel. Eu não posso emitir. Eu vendo um papel. Se você compra o meu papel, o que você ia fazer com aquele dinheiro? Ou você ia consumir, ou ia investir. Então, provavelmente melhor do que o governo. Ou seja, quando eu vendo uma dívida pública, a não ser que eu vou financiar um projeto em que a taxa de retorno social é visivelmente acima da privada, eu estou, na verdade, não estou criando nenhum recurso novo. Eu estou simplesmente transferindo o uso de recursos. Se eu
coloquei 9% do PIB no BNDES para financiar coisas, algumas duvidosas. O que eu fiz? Eu, na verdade, aumentei a dívida bruta para nada. Não tem nenhum efeito importante. O efeito é destruir a credibilidade do governo. Isso foi aumentado pela contabilidade criativa na área fiscal. Aquela quadrangulação feita no último dia de dezembro do ano passado, em que o Tesouro Nacional passa ações pelo valor de face de empresas quebradas, que estavam no ativo do Benespar, para a Caixa Econômica, e finge que aquilo é capital de nível 1. E emite dívida para transferir para a estatal entregar como dividendo. Quer dizer, eu estou tirando da cartola coelhos, que é tudo falso. Nada daquilo é recurso. Aquilo chegou num nível que todos nós, inclusive eu, que gosto do governo, tenho uma certa simpatia pela Dilma, achei que tinha passado do limite. E foi o que aconteceu, deu da destruição. Intervenções mal-sucedidas na energia, em portos. Veja, a intervenção é bem intencionada, foi feita na direção certa, mas tudo traz um ruído gigantesco no meio. Não tem violação de contrato, não, mas é um ruído interno muito profundo. Os desarranjos da Petrobras. Hoje eu vejo, esse governo não é... As pessoas pensam que é um governo socialista. Não, é um governo com um certo senso espírita. Ele não pode ver nada funcionando que ele arranja um encosto. Se eu vou construir uma estrada, arranja um encosto que é o DENIT. Aí eu vou fazer um leilão de... Arranja um encosto que é a Petrobras. Eu vou fazer um investimento, arranja um encosto que é o BNDES. Ele tem que ver. Ou seja, é o governo do encosto. Então, esse processo criou, na verdade, expectativas de crescimento que não são confirmadas. Os projetos de infraestrutura não deslocam. Aqui a coisa é grave, porque é o único caminho para aumentar a taxa de produtividade da economia hoje eram sucessos no investimento de infraestrutura. Isso, por que não funciona? Porque o governo se recusa a entender que leilão não é coisa para amador. Leilão é coisa para profissional. É um dos poucos setores onde a teoria econômica realmente produziu avanços importantes com a teoria de jogos, é em construção de leilões. Você constrói leilões hoje que obriga o sujeito a contar tudo o que sabe. Mas você tem que saber o seguinte, o leilão só pode se referir a um dos dois lados do que você quer. Ou eu fixo a qualidade, e então o leilão vai dar a taxa de retorno mínima para atender aquela qualidade, ou eu fixo a taxa de retorno e o leilão vai dar a maior porcaria para produzir aquela qualidade, que é o resultado sempre que nós temos obtido. Por quê? Você não pode fixar os dois simplesmente porque você está fazendo uma concessão de monopólio. Você está em cima de uma curva e só por uma divina coincidência você acertaria o ponto em cima da curva. Você está sempre errando. E isto hoje, agora, isso foi entregue ao Guido, eu acho que a coisa está melhorando e, quem sabe, a coisa vai, na verdade, melhorar. E, finalmente, construiu-se uma desconfiança mútua entre o governo e o setor privado. Isso é uma verdade, é um fato. Eu acho que a presidente deu um passo para desmontar isso. Lá em Nova Iorque, agora, ela fez, como eu disse, uma palestra em que não podemos exigir consequência do que ela disse. Ela disse que precisa da infraestrutura como fundamental para o crescimento e que precisa do setor privado, eu volto a repetir a frase que eu já dei, eu preciso do setor privado não apenas por causa de recursos, mas porque ele é mais eficiente do que nós. Eu acho que a hora é de exigir do governo
é que tire consequências do que está afirmando. Muito obrigado.